E aí, galera do sexto ano, saudade de vocês, saudade das nossas aulas. E a gente vai estar passando hoje para estar relembrando, para estar revisando alguns dos nossos principais assuntos. Na verdade, nós vamos lembrar alguns conceitos para que a gente possa estar aí antenado e conseguir fazer as nossas atividades. Nós vamos lembrar primeiro os conceitos de sintagma, frases e orações. Sem esses conceitos a gente não consegue trabalhar. Então vamos lá. Sintagmas. Sintagmas são um conjunto de palavras que circulam em torno de um núcleo. Nós vamos ter um núcleo verbal ou um núcleo nominal, e daí sintagma verbal ou nominal, certo? Então, sintagmas eu vou colocar aqui como conjunto de palavras, em torno de um núcleo. Certo? Então nós vamos ver que nem todo sintagma é uma frase, mas toda frase é formada por sintagmas. Então, o que são frases? Frases, se todo mundo lembra comigo, são enunciados de sentido completo. Enunciados de sentido completo. E aí a gente só lembrando, e o que é um enunciado? Um enunciado é tudo aquilo que eu falo ou escrevo. Tudo aquilo que eu comunico é um enunciado. Tudo aquilo que eu formulo para falar ou escrever é um enunciado. Se esse enunciado, ou seja, aquilo que eu falo ou escrevo, tem sentido completo, então eu chamo isso de frase. Importa o tamanho? Não, não importa o tamanho. Por exemplo, se eu estou passando pela rua e tem uma placa com a palavra pare. Pare. Eu entendo o que é que essa placa está querendo dizer? Entendo. Essa placa está mandando que eu deixe de me movimentar. Pare, então, é uma frase, porque tem sentido completo. E como ela não tem outras palavras ligadas a ela, ela mesma é o núcleo. Pare é de um verbo, o verbo parar. Então, aqui eu tenho não apenas uma frase, mas tenho também uma oração, porque oração é uma frase cujo núcleo é um verbo. É um verbo. Então, eu vou chamar essa frase, que nós chamamos de oração, de frase verbal. Porque se nós lembrarmos, as nossas frases, elas podem ser divididas. E eu vou apagar aqui, depois a gente retoma o conceito de orações. Mas vamos falar aqui de frases. As frases eu posso dividi-las em frases nominais ou verbais. Frases nominais ou frases verbais. Frases nominais têm como núcleo o substantivo. O substantivo. Só o substantivo, professor? Não. Muitas vezes pode ser, algumas vezes pode ter como núcleo um adjetivo ou mesmo um numeral. Mas o normal, o costumeiro, a maioria das vezes, o núcleo das frases nominais será um substantivo. E os adjetivos e numerais, bem como os artigos, vêm como determinantes. A gente lembra já esse conceito de núcleo e determinantes. Certo? E as verbais são aquelas que têm como núcleo um verbo. Certo? Então, todas as vezes que eu tenho como núcleo um verbo, eu tenho uma frase verbal. E essa frase verbal a gente chama de oração. Certinho? Só para a gente lembrar alguns conceitos, porque classe de palavras está dentro desse assunto. O que são classes de palavras? Nós sabemos que as palavras são divididas em grupos. A gente cria as palavras e elas são divididas em determinadas classes, dependendo daquilo para que elas servem.
Por exemplo, substantivo são as palavras que servem para dar nome aos seres, sejam esses seres reais, imaginários, animados ou inanimados. Tudo que existe tem um nome, certo? Isso aqui a gente chama de apagador. A partir do momento que eu dei o nome apagador é um substantivo, certo? Então, a classe de palavras substantivo, ela é a classe que serve para nomear os seres. O substantivo, ela nomeia os seres. E a classe dos verbos serve para quê? Ela indica ação. Ação, tudo aquilo que eu faço, todo movimento que eu faço, tudo que precisa de uma ação minha, essa ação feita é nominada pela palavra que nós chamamos de verbo. Então, a classe de palavras que junta as ações de um indivíduo, elas são o verbo. Mas só existe verbo de ação? Não. O verbo ele pode indicar ação, ele pode indicar estado e ele ainda indica fenômenos da natureza, certo? Mas para o nosso assunto no momento, dentro da questão de sintagmas, nós vamos lembrar apenas que verbo é a palavra que indica ação. Que indica ação. Eu falei de outras classes gramaticais que nós vamos usar no momento. Eu falei de adjetivos. Eu falei de artigo. E falei de numeral. A classe dos adjetivos, ele serve para quê? Os adjetivos são as qualidades ou defeitos que eu atribuo ao substantivo. Por exemplo, o apagador. Eu posso dizer que o apagador é grande ou que o apagador é pequeno. Grande ou pequeno, feio ou bonito, alto ou baixo, são adjetivos, são qualidades, são atributos dados ao substantivo. Então, adjetivos é a classe de palavras que, vamos colocar, atribui características ao substantivo. Ao substantivo. E por que eu coloco características e não qualidades? Porque ele tanto atribui qualidades como atribui defeitos. Ok? A outra classe gramatical que nós estamos trabalhando é o artigo. Artigos são as palavras que acompanham os substantivos, classificando-o quanto ao gênero e quanto ao número. E aí a gente vai ter que lembrar esse outro conceito de gênero e número, certo? Quando eu falo de gênero, eu lembro de masculino e feminino. Quando eu falo de número, eu lembro de singular e plural. Então, o artigo, ele acompanha o substantivo, classificando quanto ao gênero e ao número. Quanto ao gênero e ao número. Para a gente continuar com o exemplo do apagador. Quando eu vou falar apagador, eu falo o apagador. Apagador. Esse O quer dizer que o apagador é do gênero masculino, e como ele está no singular, vem dizendo que é apenas um apagador, então classifica também quanto ao número que é singular. Certo? Isso muda se eu colocar aqui apagadores. Então nós vamos continuamos com o masculino, certo? Mas passamos para o plural, porque automaticamente eu vou ter que colocar os apagadores. Então, artigo são aqueles que classificam o substantivo quanto ao gênero, se é masculino ou feminino, ou quanto ao número, se é singular ou
plural, certo? Nós vamos ver também, daqui a pouquinho, que os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos, certo? Segura aí um pouquinho. Então, numeral são as palavras que, como é que eu posso dizer? O numeral é a forma escrita do algarismo. Por exemplo, numeral, então eu vou colocar aqui, é a forma escrita do algarismo. Por exemplo, eu posso ter o número, o algarismo 8, esse aqui é o algarismo, é o número, certo? Mas se eu escrevo 8 por extenso, então eu tenho um numeral. E nós vamos ver que ele também tem as suas subdivisões. O que é que eu quero lembrar aqui para vocês? Que nas frases, nos sintagmas, substantivo e verbo vêm como núcleo, adjetivos, artigos e numerais vêm como determinantes. Vamos colocar isso aqui no quadro. Um sintagma ele é formado por núcleo e por determinantes. Ok? Então vamos citar um exemplo. Os dois irmãos jogaram bola o dia inteiro. A primeira coisa que nós temos que fazer é separar a frase. Isso aqui é uma frase, certo? Aí essa frase é verbal ou essa frase é nominal? Essa frase é verbal por conta da presença do verbo jogar, não é? Jogaram. Então ela é uma frase verbal e, portanto, uma oração. Essa oração ela é formada por dois sintagmas. Nós vamos ter o sintagma nominal, que nós chamamos também de sujeito, e nós vamos ter o sintagma verbal, que nós chamamos também de predicado. Vamos dividir então. Os dois irmãos jogaram bola o dia inteiro. Como é que eu acho esse sintagma nominal? Eu faço a pergunta ao verbo. Quem jogaram bola o dia inteiro? Os dois irmãos. Então, eles são o sintagma nominal e, portanto, o sujeito da oração. Certo? Então, vamos aqui. Sintagma nominal, os dois irmãos. Os o que? Irmãos. Dois o que? Irmãos. Então a gente vê que tanto os como dois estão ligados à palavra central, que é irmãos. Essa palavra central eu chamo de núcleo. Certo? Núcleo. E as demais eu chamo de determinantes. Certo? Determinantes. Essa porque determina que ele é masculino e é plural, e essa porque determina a quantidade. Os vai ser então da classe dos artigos, porque está determinando gênero e número, e dois vai ser do numeral porque está determinando quantidade. Está expressando por extenso um valor numérico. Ok? Então nós temos núcleo e determinantes do sintagma nominal. Este outro sintagma, que tem como núcleo jogaram, eu chamo de sintagma verbal. E jogaram vai ser o seu núcleo. Certo? Então esse aqui fica como sintagma verbal. A frase então ela é dividida em dois sintagmas, sintagmas nominais e sintagmas verbais.
Isso nos faz voltar ao nosso assunto de classes gramaticais. Eu disse que os artigos e os numerais, eles se subdividem, assim como os substantivos. Então, substantivos eles podem ser comuns, próprios, simples, compostos, concretos, abstratos, e ainda vou colocar aqui os coletivos. Isso, concretos, abstratos e os coletivos. Comuns são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie. Nomeiam seres de uma mesma espécie. Como é isso? Eu digo menino. Quando eu digo menino, eu não estou me referindo a nenhum menino em especial. Menino, todo rapaz, toda criança do sexo masculino. Menino. Então, qualquer menino. Isso é um substantivo comum. Mas vamos lá que o nome desse menino seja Ricardo. Então, Ricardo é um entre os meninos. Isso faz com que Ricardo seja substantivo próprio. Menino, então, é substantivo comum, mas Ricardo é substantivo próprio porque nomeiam um ser especial ou determinado entre os da sua espécie. Substantivos próprios, geralmente eles nomeiam pessoas, cidades, estados, países, lojas, marcas, certo? Por exemplo, eu posso dizer, fui à loja. Loja vai ser qualquer loja que eu queira ir. Mas se eu disser, fui às lojas americanas, que seja, eu estou nomeando uma loja, uma entre as lojas existentes. Americanas, lojas americanas, americanas vai ser o nome próprio da loja. Loja vai ser qualquer loja e, portanto, substantivo comum. Simples e composto, nós vamos ter simples, aquele que tem o substantivo que tem formado apenas por um radical. E composto formado por dois ou mais radicais. Daqui a pouquinho a gente fala em radicais na formação de palavras, certo? Concretos e abstratos. Concretos, tudo aquilo que eu tenho forma visual. Todo substantivo que eu tenho forma visual. Por exemplo, eu falo sobre cadeira e imediatamente vem a imagem de uma cadeira na minha mente. Isso quer dizer que esse substantivo é concreto. Por exemplo, se eu falo amor, eu posso imaginar mil coisas. Um casal abraçadinho, eu posso imaginar corações, mas eu não tenho como trazer a imagem mental do amor, do sentimento amor. Então, amor vai ser abstrato, porque eu não tenho a imagem mental dela, e concreto, tudo aquilo que eu tenha imagem mental. Certo? Então, concreto são aqueles dos quais tenho imagem mental. Lembrando, quando a gente fala, por exemplo, de fada,
Fada é um ser real? Não, é um ser imaginário. Mas quando eu falo fada, eu tenho a imagem mental dela, não tenho? Eu já imagino aquela menina pequenininha de asinha voando, espalhando pozinho. Se isso acontece, se eu tenho imagem mental, ela é concreta e não abstrata, certo? E abstrata são aqueles dos quais não tenho coletivos. Então, os coletivos são aquelas palavras singulares que eu uso para determinar um grupo de seres de uma mesma espécie. Lembramos, eu falo gato ou gatos, certo? Gato ou gatos, eu não tenho aí um coletivo, eu tenho singular e plural. Gato, singular, gatos, plural. Mas se eu falo em tuba, tuba é uma palavra singular que é um coletivo de gatos. Quando eu digo tuba, eu digo que existem muitos gatos naquele ninho, naquele esconderijo, naquela casa. Quando eu digo, ali tem uma tuba, quer dizer que tem uma grande quantidade de gatos. Isso é coletivo, certo? Então eu posso falar cão ou cães, e isso é singular ou plural. Mas se eu falo matilha, eu estou falando em um conjunto em uma quantidade grande de cães, ok? Então é a palavra singular, que designa um grupo de seres de uma mesma espécie. Então, nós temos mais dois tipos de substantivos. E esses dois tipos vão nos levar à formação das palavras, que são os substantivos primitivos e os derivados. É bem simples da gente entender primitivo e derivado. Primitivo é a palavra que não foi originada de uma palavra já existente. Ela é a palavra que dá origem a outras palavras. Por exemplo, laranja, que vai dar origem às palavras laranjada, ou ainda laranjeira, que são palavras derivadas. Derivadas de quem? De laranja, certo? Então laranja vai ser primitivo e laranjada ou laranjeira, derivadas, ok? Então primitivos são palavras que não originaram de outras, e derivados são as palavras derivadas de outras existentes. Ok, e como se dá essa derivação? Como é que nós temos a derivação das palavras? Vamos dar uma olhadinha aqui. As palavras, elas são formadas por radicais, aqui um lápis melhor, prefixos, sufixos. Está conseguindo enxergar bem essas palavras? Não, né? Usa aquele lápis mais aceso, escreve maior.
sufixo. Vamos tentar aqui. Então, radicais são a parte da palavra que não se modifica. Que não se modifica. Prefixo são os fragmentos colocados antes dos radicais. E sufixo são os fragmentos colocados após os radicais. Tá, vamos lembrar, vamos ver isso aqui. Eu dei o exemplo da palavra laranjada. Laranjada, coloquei também laranjeira. Vamos colocar alaranjar. Alaranjar. Certo? Todas essas são derivadas da palavra laranja. Laranja. Que parte dessas palavras não se modifica? Não se modifica até a letra J, não é isso? Ela é mantida em todas as palavras. Laranja. Certo? Essas partes que nós colocamos após, por exemplo, da, por exemplo, eira, certo? Nós chamamos de sufixo, porque elas são colocadas após os radicais, certo? Então, sufixo da, sufixo eira, sufixo ar. Ok. Aqui nós vamos ter também a letra A antes do radical. Essa aqui nós chamamos de prefixo, porque ela é colocada antes das palavras. É assim que as palavras são formadas, por radicais, prefixos e sufixos. Se nós acompanharmos lá no nosso caderno de atividades, na página 19, páginas 18 e 19 na verdade, nós vamos ter a formação das palavras e o processo dessa formação. Nós vamos ver que as palavras elas podem ser formadas por derivação, que é esse processo aqui que nós vimos, certo? Nós vamos ver que as palavras podem ser, a derivação pode ser por sufixação, que é quando nós colocamos sufixos nas palavras. Elas podem ser formadas por prefixação, que é quando nós acrescentamos prefixos. Elas ainda podem ser formadas por prefixação e sufixação ao mesmo tempo, ou ainda por parassíntese. Vamos só distinguir parassíntese de prefixação e sufixação. Em ambos os casos, vai receber prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só que na parassíntese, quando eu tiro alguma dessas, aí ela não faz mais sentido. Por exemplo, se eu tiro a aqui, fica laranjar. Laranjar é uma palavra que pode ser aceita, certo? Mas se eu tirar o AR, fica a laranja. A laranja é uma palavra que não existe. Portanto, ela é formada por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Vamos ver outro exemplo. O nosso livro nos traz um, que é entristecer. Entristecer. Vamos
Entristecer é derivado da palavra triste, que, portanto, vai ser o seu radical. Triste, tristeza, tristonho. Então, até a letra T, triste, vai ser o nosso radical. Ele recebeu o prefixo em e o sufixo ec, certo? Se eu tiro ec, fica em triste. Em triste não existe. Se eu tiro em, fica tristecer, que também não existe. Então eu tenho uma derivação por parassíntese ou derivação parassintética, certo? Ele também traz a palavra infelizmente. A palavra infelizmente, vamos colocar ela aqui. Infelizmente, ela deriva da palavra feliz. Então tem feliz o seu radical. Recebeu o prefixo in e o sufixo mente. Se eu tiro in, fica felizmente. Felizmente existe. Se eu tiro mente, fica infeliz. Infeliz existe. Nesse caso, eu digo que ela é formada por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Ok? Quanto à composição, essas palavras ainda são formadas, está aí também na página 19, elas são formadas por justaposição ou por aglutinação. Quando é que ela é formada por justaposição? Quando não ocorre alteração fonética, certo? E ela é formada por aglutinação quando ocorre perda. Isso só serve para as palavras compostas, os substantivos compostos. Vejam só, as palavras compostas, elas são formadas por duas palavras que se unem. Por exemplo, passatempo. Vou pegar aqui outro. Passatempo. Passatempo. Passatempo é formado pela junção de dois radicais, da palavra passa e da palavra tempo. Mas quando elas estão juntas, elas formam uma nova palavra, mas nenhuma das duas teve perda. Eu continuo pronunciando completo, passa, tempo. As duas palavras não perderam foneticamente. Nesse caso aqui, eu digo que houve uma justa posição. Elas foram colocadas em justa posição, uma ao lado da outra, e não houve perda de tempo. Temos também couve-flor. Couve-flor é a junção da palavra couve com a palavra flor. E eu digo as duas palavras juntas sem que haja perda fonética, certo? Mas se eu coloco, por exemplo, planalto. Planalto é a junção da palavra plano mais a palavra alto. Em planalto, o O foi cortado, e eu não digo plano alto, eu digo planalto, portanto há uma nova palavra, mas também com uma nova fonética. Nesse caso, houve aglutinação. As palavras se juntaram, formaram uma nova palavra, e esta palavra tem também uma nova fonética. Portanto, não é justa posição, e sim aglutinação. Pois bem, querido, esses são os nossos principais assuntos, certo? Só para a gente dar uma revisada, só para a gente dar uma lembrada. Se a gente quiser acompanhar nossa revisão no nosso caderno de atividades, nós vamos ter resumos dos dois assuntos, o que vai facilitar que a gente esteja lembrando os principais conceitos, aqueles que assim que nós estivermos juntos, vamos precisar retomar, ok? Uma boa quarentena aí para todos, vamos nos cuidar e nos vemos em breve, se Deus quiser.